Graças a Deus, nós estamos terminando a carta de 1 João. Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia em João, 1 João, Epístola de João, capítulo 5. Logo após a ministração da palavra, nós iremos participar da mesa do Senhor. Se você abriu a sua Bíblia, por gentileza, fique de pé. Nós vamos ler 3 versículos. São João 1, 1 João 5, de 11 a 13. 11, 12 e 13. Amém? Acompanhe na sua Bíblia, em nome de Jesus. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Verso 13. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna, e vós, outros, que credes em o nome do seu Filho, do Filho de Deus. Amém? Curva sua cabeça, vamos orar. Glorioso Deus, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, após lido a Tua palavra, Senhor, nós clamamos ao Teu Espírito Santo, que venha nos trazer conforto, que venha nos trazer, Senhor, meu Pai querido, a satisfação de estar em Tua presença. Pai, em nome de Jesus Cristo, fala conosco, fala aos nossos corações nessa noite, Pai. É o que desejamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém? Sente-se, irmãos. Por gentileza, mantenha a sua Bíblia aberta. Nós vamos estar decorrendo de alguns livros da Bíblia. A pergunta a se fazer nessa noite, como nós já temos explicado aos irmãos, que João escreve e escreveu esta epístola primeiramente para combater os falsos profetas, os falsos crentes que estavam anunciando o evangelho dito falsificado, tirando ou acrescentando coisas de suma importância. E nesse ponto, João ele escreve a pessoas que não tinham a certeza da sua salvação, que viviam uma vida, pode dizer, de altos e baixos na sua conversão. E a pergunta que se faz nessa noite é a seguinte: temos a certeza que aquele que crê em Cristo tem a vida eterna? Nós podemos fazer e falar de uma outra forma: todo aquele que crê que Cristo é o verdadeiro Filho de Deus, tem nele a vida eterna. É isso que João chega no final à conclusão: todo aquele que recebe ao Senhor e tem em si o Cristo tem a vida eterna. Alguém pode dizer: como que é ter a vida eterna se eu ainda sou uma pessoa que pode morrer? Isto é uma promessa dada pelo próprio Deus. Aquele que crer no seu Filho terá nele a vida eterna. E essa condição, irmão, ainda que nós não vivamos isso, experimentemos puramente na prática, mas experimentamos isso como uma verdade absoluta em nós. Não fomos ainda levados para junto de Cristo, mas desde já temos a vida eterna. Porque nós não nos baseamos naquilo que somos ou no nosso braço, mas nós se baseamos nesta palavra, naquilo que o Senhor nosso Deus nos disse. E nós bem sabemos que o Senhor não é homem para que minta, e muito menos filho do homem para que se arrependa do que ele disse e prometeu. Então todo aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus,
nele já tem a vida eterna e ela já opera em nós. Veja bem, nós sabemos que temos vida eterna, não apenas pelo testemunho interno do Espírito. Porque alguém pode dizer, eu sinto do Espírito Santo que eu recebi do Senhor uma nova vida. Mas também pela própria revelação da sua própria palavra. A palavra de Deus. Está com a sua Bíblia aberta aí, verso 13. Acompanhe na sua Bíblia aí, verso 13 de João 5. Estas coisas vos escrevi, a fim de que saberdes que tendes a vida eterna. Quer dizer, essas coisas eu já escrevi, essas coisas eu já tenho dito e vou dizer novamente, que vocês já têm a vida eterna. Ela já é concedida a nós. E alguém pode dizer, pastor, eu vivo a minha vida com medo. Não tenha medo, porque em ti já opera o Espírito Santo de Deus, o convencendo, o ensinando, e além do mais, a palavra do Senhor testificando a nós que já temos a vida eterna nele. Você pode dizer, pastor, eu não sinto isso. Mas você sentirá. Porque na hora que você não tiver com ninguém mais se socorrer, quando você tiver, como eu escutei de uma pessoa, há alguns dias atrás, de estar sendo deitado numa mesa de operação e olhar para cima e falar, Senhor, para quem eu tenho além de ti? Eu só tenho a ti, não tenho mais ninguém. E a hora que o testemunho do Espírito Santo de Deus é muito mais forte em nossas vidas, e nós começamos a compreender que esta verdade não é uma verdade aleatória, mas é uma verdade verdadeira. Ela é uma verdade palpável àquele que crê. Porque a palavra de Deus, ela não é uma palavra que precisa o quê? Se atualizar, não. Ela é uma palavra viva e eficaz em nossas vidas. Amém? João escreve o seu evangelho para os inconvertidos, quer dizer, aqueles que não eram convertidos. João, ele escreve esse evangelho para mostrar para essas pessoas que não tinham certeza da sua salvação, para que eles pudessem o quê? Crerem em Jesus, crer nessa promessa. Abra sua Bíblia em João 20, 31. Livro de João, não é epístola. Livro de João 20, João 20, 31. Esses, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é Cristo, o Filho de Deus, e para que crendo tenhas vida, o quê? Em seu nome. Essas coisas foram demonstradas, essas coisas foram testemunhadas a todos vocês, para que vocês crerem, para que vocês possam crer que Jesus verdadeiramente é o Filho de Deus. Os milagres que o Senhor operou, os demônios que ele expulsou, isso era para demonstrar que ele era verdadeiramente Deus. Ninguém poderia operar milagres como ele operou, não sendo ele Deus. Ele é o nosso Salvador, Jesus Cristo. Ele escreve esta carta para os crentes, para que eles saibam que tem vida eterna, e vida eterna em Cristo. 5,13 novamente. Estas coisas vos escrevi, a fim de saberdes que tendes a vida eterna. Ela já opera em você. E vós outros que credes no nome do Filho de Deus, vocês já têm a vida eterna em Cristo Jesus. A vida eterna é um presente e não alguma coisa que nós compramos ou merecemos. A vida eterna, ela não é conquistada por aquilo que você faz. O presbítero leu em Efésios, nós vamos ler novamente, que não é pelo nosso esforço, mas é pelo amor de Deus que nos entregou o seu Filho para nos salvar. Não é por obras, como Efésios diz, para que ninguém possa se gloriar.
dizendo, não, eu fiz algo para alcançar a vida eterna. Não, é tudo pela obra de Deus por nós. Alguém pode dizer, eu vou até Deus. Eu digo a você, não é você que vai até Deus, é Ele que vai até você e te resgata da onde você está. Alguém pode dizer, eu aceitei ao Senhor. Eu digo para você, quem te aceitou foi Jesus no seu rebanho, porque o Espírito Santo de Deus o resgatou e mudou o seu coração. Porque se fosse do contrário, se nós fôssemos tentar chegar ao Senhor, nunca chegaríamos, porque a Bíblia nos ensina, nos fala claramente que os nossos corações são enganosos. Eles precisam de uma operação, e essa operação chama-se Espírito Santo, que convence o homem da justiça e do pecado que ele tem. Amém? Efésios 2, 8 a 9 diz assim, porque pela graça o que? Sois salvos, mediante o que? A fé em Cristo. E isto, o que é isto? Isto, a operação, não vem de vós, é dom de Deus, não de obras de homens, para que ninguém se glorie. Isto é a operação do Espírito Santo de Deus em nós. João 10, livro de João 10, 27 a 29. João 10, de 27 a 29. Amém? Vamos ler. As minhas ovelhas ouvem o quê? Fale bem alto. As minhas ovelhas ouvem o quê? Eu as e elas eu lhes dou a vida eterna, jamais perecerão, e ninguém as arrebatará do quê? Da minha mão. Verso 29. Aquilo que meu Pai me deu é maior do que tudo, e da mão do Pai ninguém pode o quê? Te tirar. Quem nos separará do amor de Deus que está? Os não muito antigos lembram do louvor da banda Gerd, né? Que é o livro de Romanos. Quem pode separar você do amor de Deus? Será fome, perigo ou espada? Ninguém pode te tirar das mãos do Senhor. Ele que nos conduz em triunfo e vitória até o seu dia, o dia prometido. Alguém pode dizer, eu perdi a minha salvação. Eu digo para você, se você perdeu a sua salvação, porque você nunca encontrou a sua salvação. Porque a sua salvação não é conquistada por você, ou por aquilo que você fez, ou faz, mas pelo aquilo que o Senhor fez por você. Lhe salvar, te lavar e remir no seu sangue. Mas isso não te dá o direito de pecar indiscriminadamente. Porque aqueles que são de Deus, nova criatura, o quê? São. E tudo que era velho se passou. A sua velha natureza, o seu desejo desenfreado de pecar, a sua lascívia passou. E agora você recebeu de quem? De Deus um novo coração, uma nova vida. E Ele te conduz até o dia do triunfo, onde encontraremos com o Senhor na glória e cearemos junto com Ele mais uma vez. Mas esse dom é uma pessoa. O dom que o Senhor nos dá, o que o nosso Deus nos dá é uma pessoa, Jesus Cristo. Não, nós não apenas recebemos vida eterna em Cristo, mas em Cristo. Não só mas em. Ele se fez um com a sua igreja. Verso 5, 12. Está com a sua Bíblia aberta? 5, 12 de 1 João. Vamos lá? Verso 5, capítulo 5, verso 12.
Aquele que tem o Filho tem o quê? A vida. Aquele que não tem o Filho de Deus não tem vida. É fácil entender. Aqueles que estão em Cristo já têm a vida. Não é que receberão, já tem. Porque a palavra de Deus, ela é o quê? Fiel e verdadeira. Ela não é retroativa, mas ela é fiel. É fiel. Você já recebeu do Senhor uma nova vida. Participe, goze da sua vida nova em Cristo Jesus. A vida eterna está em seu Filho e não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. É impossível ter vida em Cristo. É impossível ter a vida em Cristo, porque Cristo é a própria vida. Ele é a vida. Ele que nos deu a vida, porque Ele é a própria essência da vida. Quem tem Jesus, tem tudo. Amém? É impossível ter a vida em Cristo, porque Cristo é a vida. Verso 1 e 2 em João. Volte para trás aí. Verso 1. 1 e 2 diz, capítulo 1, verso 2 diz assim: e a vida se manifestou em nós, e temos visto, e dela damos testemunho, e vô-lo anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi o que? Manifesta. Jesus é a própria vida. Amém? Verso 5, capítulo 5, verso 12, diz assim: aquele que não tem o Filho, quem tem o Filho tem a vida. Glória a Deus. A vida eterna não está em seu Filho, e não pode ser encontrada em nenhum outro lugar. Não apenas vida, mas a vida. Quando nós colocamos aqui, talvez as nossas mentes ainda nos venham falhar. Nós achamos que é essa vida que nós temos aqui, sabe essa vida? Essa vida que a Bíblia fala, que no máximo 50, 60, 70, a partir disso é o quê? Enfado e canseira. Não é essa a vida, mas é a vida verdadeira. A vida que foi proposta para Adão e Eva lá no Jardim do Éden, que eles perderam, porque o pecado entrou. Mas a vida é eterna. A vida de gozar a plenitude de estar na presença de um Deus eterno, santo, poderoso, majestoso. Isso é a vida. A vida não é ter dinheiro. A vida não é andar bem. A vida não é andar com as condições financeiras ótimas ou ter todo mundo. A vida é ter o próprio Cristo em si, em ti. Isso é ter vida. Por isso que a Bíblia compara algumas coisas e diz assim, que é mais fácil um camelo passar por um fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. O rico que às vezes as pessoas pensam que é só financeiramente, mas é o rico de conceitos. É o rico que sabe como que diz assim, não, eu sei os caminhos. Eu digo para você, o caminho é Jesus. Não há outro caminho a percorrer, senão a própria vida, a vida em Cristo. Abra sua Bíblia em 1 Timóteo 6,19. 1 Timóteo, estamos acabando já. 1 Timóteo 6, capítulo 6, verso 19. Só o pastor está falando, eu quero que vocês vão ler em voz alta para o pastor. Quem achou 19, diga amém. Amém? Só um. Quem achou o verso 19? Nossa, os irmãos estão com coragem hoje. Vamos lá, vamos ler em voz alta. No 3. 1, 2, 3. Leiam. Ah. 1 Timóteo 6. 1 Timóteo 6, 19. A tradução é diferente, então o pastor vai falar em voz alta. Que acumulem para si mesmos tesouros
sólidos, de sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdade e vida. Quer dizer, a fim de que nós possamos nos apoderar de tesouros o quê? Verdadeiros. Quais são os tesouros da terra? Os tesouros da terra, a ferrugem, a traça, o ladrão rouba, mas o tesouro que está no céu jamais será roubado. Os fundamentos terrenos passam, os conceitos, né? Tudo passa, mas as palavras do Senhor jamais passarão. É interessante dizer uma coisa, que nós ouvimos um pseudo-pastor, né? Não vou dizer o nome dele, senão é perigoso ele me processar. Eu sou pobre, ele vai ganhar. Mas a maioria dos irmãos sabe, né? Quem está navegando por aí sabe. O dito pastor, ele teve a capacidade de afirmar que a Bíblia, ela precisa ser o quê? Atualizada. Que os conceitos do tempo presente não são compatíveis com o que foi escrito há 2.000 anos, há 3.000 anos atrás, mas que a Bíblia precisa ser o quê? Se atualizar. Eu digo para você, filho do demônio, porque essa é a palavra. A Bíblia, ela é verdadeira e ela não volta atrás, porque ela é a palavra santa de Deus. Ela não precisa ser atualizada. Nós que precisamos andar, porque conforme a palavra de Deus. Esta palavra é eterna. E ela não é mutável como os homens. Os homens mudam conforme os anos, mas Deus sempre será o mesmo. Amém? O dom da vida eterna é recebido pela fé. Deus deseja que os seus filhos saibam que eles pertencem quem? A Ele. Você não pertence à sua esposa, você não pertence ao seu marido, você não pertence, você pertence a Deus. Ele te comprou, Jesus te comprou, Ele é o seu dono. Essa semana eu falava com um rapaz sobre escravidão. E eu falava para ele que essa ideia de livre-arbítrio é uma ideia furada dos homens. Que exatamente arbítrio nós temos. Eu posso vestir uma calça vermelha, a cor de abóbora, não, né? Mas qualquer outra coisa eu posso, mas livre eu não sou, porque ou eu sou tendencioso ao pecado, ou eu sou o quê? Pertencente a Cristo. Não tem como servir a dois senhores. O homem não é livre. Ele precisa ser escravo de quem? Do pecado ou do Senhor? A palavra do Senhor fala que o jugo dele é leve e suave. Eu prefiro esse do que o ser o quê? Receber o jugo do pecado, que aparentemente é leve, mas me provocará um peso de morte eterna. Essa é a diferença. Você serve ao Senhor como Ele sendo o seu dono, sendo o seu Senhor, e Ele diz que Ele não divide a sua glória com ninguém, ou é dele ou não é, ou sirva ao mundo, né? Lembrei dos irmãos mais antigos, né? Pé dentro, vai lá, Alex, os irmãos da Assembleia, né? Pé dentro e pé fora, né? Não dá, né? Crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo, como diz nosso irmão. Mas existe pessoas que querem surfar nas bênçãos de Deus, mas querem também participar dos manjares do rei. Não dá, não dá. Uma hora, tudo isso vai acabar. E aí chegaremos diante do tribunal de Deus. E aí? E aí? A palavra de Deus fala, que Ele vai falar para muitos que chegarem até lá. Apartai-vos de mim, malditos, porque eu vos nunca conheci. Ah, irmãos, que terrível será esse dia. O dom da vida eterna é recebido pela fé. Deus deseja que os seus filhos saibam que eles pertencem a Ele. Eis aí as características dos filhos de Deus nessa carta. 2:29.
Volte lá, 2:29. As características dos filhos de Deus. 2:29. Vamos correr? Verso 28, verso 29. Se sabeis que ele é justo, reconhecei também que todo aquele que pratica a justiça é o quê? É o quê? Vocês estão com a Bíblia fechada? 1 João 2:29. Vamos lá. Quero ver se vocês vão abrir a Bíblia. Correndo. Se sabeis que ele é justo, reconheceis também que todo aquele que pratica a justiça é nascido de quem? Dele. Características de um crente. Ele é o quê? Aquele que pratica a justiça. Verso 3:9. Vocês estão dormindo, irmãos? Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois aquele que pertence nele, pois o que permanece nele é a vida, a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele também é o quê? Não peca mais. Ele agora recebeu de Cristo uma nova vida, no mesmo verso 14. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. O crente verdadeiro ama o seu irmão. Mais 4:7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus. Amar também reciprocamente. Temos que nos amar uns aos outros, assim como o Senhor nos amou. Para nós terminarmos, tem mais 5:4. 5:4. Porque tudo que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. O crente também tem que ter fé. O crente também tem que vencer o mundo. Como é que você vence o mundo? Pela fé no Filho de Deus. Vencer o mundo é dizer assim: nada tem mais valor do que estar na presença do Senhor, como diz o salmista. Mais vale um dia na presença do Senhor do que mil ir nas tendas da perversidade. Mais vale estar na presença do Senhor do que em qualquer outro lugar. Para que nós possamos terminar, verso 5:19, diz assim: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Ele pertence, esse mundo já está no maligno. Às vezes eu vejo algumas pessoas, não, vamos melhorar o mundo. Vamos distribuir flores, rosas. É uma baita hipocrisia, né? Não, vamos preservar. Não, tudo bem que nós temos que fazer a nossa parte, mas vamos preservar, porque é tudo flores. Este mundo será destruído. Este mundo será aniquilado. Nada que tem aqui sobrará. Então esse mundo não tem solução. Alguém diz aí, não, a camada de ozônio, né? Eu fico às vezes vendo os ambientalistas. Às vezes eu dou risada, Miriam, porque eles não sabem que isso vai ser destruído. Então eles vão dizer, não, vamos preservar. Preservar o quê? Que vai ser destruído? Isso aqui não tem mais solução. Amém? O propósito de João nessa carta é que os seus leitores ouçam, ouvindo, crendo, vivam, e vivendo, saibam que isso é uma verdade inconteste. Vamos terminar. Resumindo, esses versos
nos ensinam, primeiro, que a vida eterna não é um prêmio a quem fazemos jus, mas uma dádiva que não merecemos. Nós temos que aprender isso. Senhor, eu não mereço, Senhor. Eu não mereço ser salvo por Ti. Eu não mereço o que o Seu Filho fez por mim na cruz. Isso não pode ser uma falácia. Isso tem que ser um sentimento verdadeiro, explícito pelo Espírito Santo de Deus na sua vida. De não pensar que você é a última bolacha do pacote. Mas como você, existem milhões, existem milhares, que se não for ao Senhor que te tirasse da condenação do mundo, você também iria para o inferno. Que não há mérito teu algum em conquistar a sua salvação, mas o mérito total foi de Cristo na cruz do Calvário por nossas vidas. Segundo, a vida eterna se acha não tão somente em Cristo. Não é em nenhum outro lugar que você vai encontrar vida. Não é em outro lugar que você vai encontrar paz. Não é em outro lugar que você vai encontrar refrigério, mas somente em Cristo. 3. Esse dom da vida eterna em Cristo é uma posse do agora, do presente. Você já vive hoje a eternidade em Cristo Jesus.